A infância e a adolescência têm ganhado cada vez mais janelas para o mundo. Isso traz novas possibilidades e benefícios, mas também novos riscos. O tempo que os jovens passam conectados à internet tem aumentado significativamente e já faz parte da rotina deles, o que nem sempre é seguro. Tenho o Miguel, que tem 14 anos, o Theo, que tem 7, e eu tento que eles tenham uma relação saudável, né, com as telas. Eu controlo porque eu acho que eles ainda não têm maturidade suficiente para discernir o que é real do que não é, de quem que é bom e quem que é ruim. Hoje em dia, com os aparelhos, eu fico mais focado em jogar. Continuo indo pra rua, mas não com tanta frequência, assim, que nem antes. É um passatempo, né? Eu uso, assisto, uso para estudar também, uso para conversar. Muitas vezes, crianças que estão sendo expostas a telas, elas podem reproduzir sintomas do TDAH, como hiperatividade, dificuldade de atenção, simplesmente pelo fato de estarem recebendo muitos estímulos negativos e poucos estímulos positivos. E muitas vezes, mudando uma rotina, conscientizando os pais, colocando essa criança para fazer um esporte, alguma outra coisa. Um levantamento divulgado pelo governo federal revelou que 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos acessam a internet. 83% delas têm perfis em redes sociais, sendo que se analisarmos apenas aqueles entre 15 e 17 anos, 99% confirmaram ter contas ativas e 23% dos entrevistados começaram a usar a internet antes dos 6 anos de idade. Desde 1990, o Brasil conta com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas com as novidades trazidas pela tecnologia, foi necessária a edição de uma legislação específica, a Lei 15.211 de 2025, conhecida como o ECA Digital. Entre as principais novidades trazidas pelo ECA Digital estão a exigência de mecanismos de verificação de idade, o fortalecimento do controle parental, a proteção dos dados pessoais de crianças e adolescentes e a responsabilização das plataformas digitais pela prevenção de riscos como cyberbullying, exploração sexual e exposição a conteúdos inadequados. A nova legislação também restringe a publicidade direcionada ao público infanto-juvenil e amplia a fiscalização sobre empresas de tecnologia. Dentro do ambiente digital, a gente tem basicamente os mesmos riscos que a gente tem fora dele, né? Que é a questão do assédio, da importunação sexual, dos golpes. Então, a gente tem problemas muito parecidos. O diferencial é que dentro da internet deveria ser mais fácil de evitar, mas não é, porque as crianças têm um acesso muito livre. Mesmo antes da entrada em vigor do ECA Digital, o Superior Tribunal de Justiça já julgava conflitos em ambiente online, aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e a legislação que regula o uso da internet. Em um deles, a quarta turma, para atender ao princípio da proteção integral e garantir celeridade, decidiu que é dever do provedor de aplicação de internet retirar conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes assim que for comunicado do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial. Em outro caso, a terceira turma determinou a remoção de posts ofensivos relacionados a crianças e entendeu que a definição de retirada pode ser feita a partir da indicação de hashtags, sem a necessidade de apontamento individual dos links. O STJ também aprofundou o debate sobre os desafios relacionados aos direitos infanto-juvenis e a aplicação do novo ECA durante a 7ª Conferência Ibero-Americana dos Direitos da Criança. Operadores do direito, especialistas e adolescentes de diversos países se reuniram para discutir caminhos para a efetividade dos novos direitos previstos na legislação. Essa articulação plural, por si só, revela a dimensão do desafio que enfrentamos e a necessidade de respostas igualmente articuladas. O ambiente digital deixou de ser espaço periférico ou meramente acessório. Ele passou a integrar a própria experiência de crescer, aprender, conviver, comunicar-se
e formar a identidade. Nossa Constituição é a única do mundo que prevê que a criança é uma prioridade absoluta para todos, para o Estado, o Poder Executivo, o Legislativo, nós do Judiciário e também a sociedade. Só que essa proteção não chegava na internet. É constatada a necessidade de estruturar política pública preventiva em matéria de violência digital, priorizando intervenções anteriores à exposição a conteúdo nocivo. Mais do que nunca, a gente queria reafirmar a importância do multilateralismo, do diálogo e da cooperação entre os nossos países para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Isso tudo coloca o Brasil em um outro patamar de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, tornando o nosso país uma referência global para isso. O ECA Digital é uma das primeiras legislações do mundo que trabalha no sentido da proteção dos direitos da criança e do adolescente nos meios digitais. Esperamos que com essa reflexão aqui no Superior Tribunal de Justiça possamos construir suportes para a interpretação nacional desta legislação. Já nascemos nessa geração. A Sara, que conversou com a gente no início dessa reportagem, participou da conferência. Ativista pelos direitos infanto-juvenis, ela acompanha de perto os desafios do mundo virtual e diz que algumas das mudanças trazidas pelo ECA Digital já podem ser percebidas. Só que a gente ainda precisa ter cuidado, a gente ainda precisa ter um olhar maior, um olhar mais firme com essa questão da internet, porque tá tendo um cuidado agora que deveria ter tido há muito tempo. Cuide do que o seu filho está assistindo. Desenhos, muitas vezes tem conteúdos ali que você assiste e acha problemático, né, de influenciar comportamentos negativos. Eu sempre pergunto também, e que horas que você brinca com o seu filho? Brincar é uma das coisas que eu acho mais importantes. A brincadeira e a conexão para o desenvolvimento de uma criança. Se você conseguir, pelo menos, proteger que essa criança tenha muito estímulo positivo, quando ela tiver alguns negativos, que é inevitável, esses positivos vão superar e vão deixar ela protegida.